Boa noite, gente, todo mundo que está assistindo. Mais uma proposta do projeto Café com Artista. E a gente já vem com uma novidade, né? A primeira vez que nós vamos iniciar o projeto utilizando a plataforma do YouTube, por conta de todos os enfrentamentos que a gente tem encontrado, né, ao longo dessa experiência com a virtualidade. E a gente decidiu, né, fazer um investimento para ter acesso a partir da plataforma do Zoom. E a partir, né, desse café, já vai ser uma nova experiência, tanto na relação com o público, né, que pode estar, de alguma maneira, construindo, né, as suas relações com as nossas falas, quanto no material que a gente já vem desenvolvendo desde a exposição passada, que é referente à questão de criar documento visual a partir das falas de artistas que já expuseram aqui no espaço, através desse projeto, e também com as falas dos convidados que cada um desses artistas também acabam trazendo. Então, é uma nova fase, né, para a gente, e que bom, assim, que nos traz também um certo conforto, porque, de alguma maneira, acabava criando uma angústia, tanto para nós aqui do espaço, quanto para os artistas que estavam também se programando para, de alguma maneira, estar presente no café, e acabavam tendo essas tensões que possibilitavam com que os acessos se realizassem de uma maneira positiva. Então, desde já, eu quero agradecer muito a presença do público, né, que tem acompanhado a gente durante essas programações, e agradecer a presença do Gonçalves, que está com a gente essa noite, em conjunto com o Gabriel, que é o nosso convidado, né, a partir do próprio Gonçalves, para construir esse bate-papo relacionado ao processo desse artista que está com a gente na exposição Mesa Posta, que é uma exposição que vai estar findando agora, né, no início do mês de dezembro, mas que a gente, ao longo da exposição, tem já desenvolvido esses diálogos, né? E nesse mês de novembro nós vamos também iniciar com as oficinas. Alguns artistas, né, que estão presentes na mostra, criaram propostas que vão estar integrando tanto os seus processos quanto as práticas, né, relacionadas a diversas linguagens, que eles vêm também, de alguma maneira, desenvolvendo seus trabalhos. Então, a partir da semana que vem, o público já vai ter acesso às oficinas, ao calendário de oficinas, que vai estar sendo apresentado tanto nas nossas redes quanto no próprio site. As inscrições vão ser desenvolvidas no site do Candeeiro. Para quem ainda não visitou, gente, vão lá, está lá, candeeiro.arte.br. Lá você encontra, além da exposição virtual, as informações sobre os artistas e também as obras que estão à venda no espaço. Então, vamos iniciar o nosso projeto. Eu vou dar continuidade, né, a partir da leitura da mini-bio desses artistas, né, que foram convidados, iniciando com o Gonçalves, que está expondo aqui com a gente a obra Eu Digo Sim. O Gonçalves é nordestino e traz as influências pernambucanas, né, a partir das pinceladas encontradas em seus trabalhos. No desenvolvimento da estética deles, ele pinta os corpos, esses corpos com diversas representações, em que integram emoções e cores a partir da estética apresentada nos volumes das formas que esse artista produz. E ele traz, essa noite, um estudante, né, de história que vem acompanhando, ao longo dessa trajetória que o Gonçalves vem desenvolvendo, o processo, né, e tem um olhar muito cuidadoso em relação à leitura visual que ele traz a partir da experiência com as obras do Gonçalves. É o Gabriel Napoleão Veloso Neto, que é estudante de História, natural de Belém do Pará. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto. Obrigado. Te agradeço, assim, a partir do Candeeiro, né, essa disponibilidade de vocês estarem, de alguma maneira, se expondo, né, porque é uma exposição que a gente acaba fazendo uma outra exposição, mas com a intenção, de fato, de colaborar, né, com
a gente criar essa estrutura de pesquisa dentro do espaço e para que as pessoas, de alguma maneira, mergulhem nas ações que vocês vêm desenvolvendo. Então, a gente vai abrir para vocês, ficarem à vontade para iniciar essa fala, esse bate-papo, essa conversa, e ao público que também tiver interesse de dialogar com a gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer Eudilene, que é a minha mestre do curso de arte da Universidade da Amazônia. Tive o prazer de ser seu aluno e serei sempre, né? E essa oportunidade, para mim, hoje, está servindo de um palanque para mim, uma premiação de tudo que eu venho construindo ao longo desses meus mais de 20 anos. Assim como durante a minha fala, eu vou mostrar de forma cronológica o meu processo criativo desde lá dos anos de 1996, 97, 98, até agora o ano de 2020, que foi para mim um ano transformador. Eu digo que até meio que antagonicamente positivo, se nós levarmos em conta que foi um ano marcado por uma pandemia mundial, mas que para mim foi o ano onde nessa quarentena serviu de laboratório, onde para mim eu fui jogado como uma pedra num estilingue para o alto, onde as coisas simplesmente, os horizontes se abriram para mim, porque foi através desse momento em que fiquei enclausurado em casa que eu dei o pontapé nas minhas produções, nas minhas pinturas, e que eu acabei me tornando um pouquinho inserido no mercado de arte de Belém, e eu digo até brasileiro, porque através da internet, dessa ferramenta, eu consegui alcançar alguns estados, inclusive telas minhas já foram para esses estados. E isso assim, no intervalo de pouco mais de 10 meses. E então, assim, falar desse meu processo criativo é super, para mim, hoje, envaidecedor, se nós levarmos em consideração que não foi de ontem para hoje que tudo isso aconteceu. Isso já vem construindo ao longo de muitos anos, né? Eu já estou com 39 anos, mas eu desenho desde que eu me recordo, desde a série em que eu era alfabetizado, por exemplo, sabe? Que eu lembro como hoje, assim, de forma muito clara, que na época da alfabetização eu devia ter os meus 4 anos, porque eu sempre fui muito precoce, muito eu antecedi o processo de aprendizagem das crianças e eu fui matriculado antes do tempo, porque eu já queria ir para a escola, eu já aprendi a ler. Então, eu lembro que na minha alfabetização eu tinha um livro de caligrafia, isso nos anos 80, e que era uma capa amarela, que era a minha cor preferida, é a minha cor preferida ainda hoje. E eu lembro como hoje que tinha nessa capa uns animais, umas letrinhas muito coloridas, muito divertidas, e que eu colocava uma folha em branco por cima, e por cima dessa folha eu já decalcava, que era como a gente falava, eu já reproduzia os desenhos que estavam naquela capa. Então, desde então, eu tenho consciência de que eu sempre fui muito ligado ao campo das artes, da pintura, da música, que sempre foi muito presente, ainda é muito presente na minha vida. E esse canal que eu trago comigo, que me possibilita hoje ser o Gonçalves de 2020, entende? E eu acho que é nesse ponto de vista que eu quero especificar e conversar e relatar e contar detalhes dessa trajetória. É interessante, né, quando você coloca, né, que muitas das vezes, quando a gente demarca o início de uma trajetória, a gente acaba abrindo mão de um discurso que nos acompanha há muito tempo, né, que vai se construindo. Eu tenho essa consciência também, assim, da importância dos professores e dos professores de arte que eu tive, que possibilitaram esse envolvimento com a imagem, né? Que é um envolvimento que, às vezes, a gente, em alguns momentos, acaba não alcançando, porque, por mais que hajam esforços, né, para que essa leitura da imagem seja feita de uma maneira que a gente compreenda que ela também é um alfabeto, que ela também produz
algo que nos faça uma reflexão mais intensa sobre a realidade, ainda se encontra uma série de desafios a se enfrentar na educação para que haja essa valorização do profissional de arte, né, e do professor de arte, para que ele seja, inclusive, né, tomado como uma linguagem que é tão importante quanto um professor de português, um professor de matemática e de diversas áreas, né? O professor de arte, às vezes, é sempre colocado como se fosse um entretenimento ou algo para, de alguma forma, cobrir uma carga horária X daquela determinada escola. Então, quando você traz esse início de fala e que já constrói essa percepção de uma importância sobre esse universo de uma imagem a partir dessas aulas, né, ainda na educação básica, acaba intensificando, né, e trazendo a valorização desse profissional, né, e a importância do que a gente vai se construindo enquanto imagem a partir dessas outras relações com os professores, né. A gente vai iniciar a questão das imagens, né, Gonçalves? Sim. Bom, falar desse meu processo criativo, eu acho que seria inevitável se eu não apresentasse essa sequência de desenhos que vão aparecer agora na tela. E eu digo isso com muita propriedade porque foi uma fase muito importante e decisiva em tudo que eu escolhi para mim hoje, né, em 2020, porque foi nesse ano em que está essa imagem, nos anos de 1997, que eu não ainda me dando por conta de que eu já estava fazendo arte, mas sim, eu tinha poucos materiais na época, eu tinha apenas folhas em branco e lápis e borracha, mas eu enxergava esses poucos materiais como eu posso dizer, como o meu divã particular, onde eu depositava nessas folhas, onde eu espelhava nessas folhas um recorte de mim que, na verdade, eu sinto hoje, mais maduro, eu enxergo que era a forma de eu expor os meus traumas, as minhas confusões, as minhas opiniões reprimidas, as minhas falta de espaço. Por que eu digo falta de espaço? Porque eu era, nessa época, um jovem de 17 anos, de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Garanhuns, né? E eu sempre me enxerguei em Garanhuns assim muito pequeno, não me desfazendo da importância que a minha cidade tem para a minha vida, né? Que é a cidade onde eu nasci, onde quando eu chego lá, parece que meus pulmões enchem de ar, mas que, para mim, naquele momento, eu sentia a necessidade muito grande de migrar dali, por mais que, com a minha mentalidade de um garoto de 17 anos, de uma cidade do interior de Pernambuco, ainda muito provinciano, eu ainda tivesse medo de enfrentar uma capital. Mas, olhando esses desenhos hoje, eu vejo que eu sempre fui um garoto, assim, com tendências depressivas, mas... e a gente vai observar isso com os desenhos que eu selecionei aqui nessa série, mas foi através desses desenhos que eu fui construindo uma personalidade, eu fui me fortalecendo como pessoa e amadurecendo através desse processo e me tornando, me livrando, saindo desse buraco negro em que eu instintivamente me colocava por diversos fatores. Nos meus desenhos, nos meus trabalhos, eu sempre procurei fazer formas físicas. Não importasse se fossem formas de homens ou mulheres. Talvez hoje eu enxergo todos esses desenhos como a mim mesmo. Eu olho para esses desenhos e enxergo a mim. Não importa, eu não vejo, acredito que na época também, eu nunca vi a distinção de me expor de meus sentimentos na forma física de homem ou de mulher. Para mim, ainda hoje, eu acho que eu trago isso comigo, quando eu pinto, sabe, as mesmas formas físicas, só que de outro estilo, de um estilo mais amadurecido,
para mim pouco importa eu expor as minhas opiniões no corpo de homem ou de mulher. Eu não tenho muita essa distinção. E uma característica muito forte que hoje também, me deparando com esses desenhos e no momento de selecioná-los para essa entrevista aqui, foi inevitável também não reparar e não analisar que todos eles também já não tinham rosto, mas eu me identifico em todos eles. Então, assim, analisando também, a gente pode perceber que cada desenho não são desenhos, não são figuras felizes, mas que são figuras muito artísticas, muito performáticas. E desde então, eu também posso entender que, através dessas formas físicas, eu me expressando todos esses sentimentos negativos, pesados, que eu já com 17 anos já trazia essa carga, mas acho que isso é natural também de um jovem adolescente. Né? Eu vejo a grandiosidade, a importância deles para o que eu sou hoje, sabe? E eu só tenho eles também porque a minha mãe guardou essa pasta com ela, entende? E há poucos anos atrás ela me entregou essa pasta de desenhos. Eu nem sabia que existia, sabe? Então, assim, eles viveram aí por mais de 20 anos graças a ela. Né? E hoje eu posso me deparar com eles e fazer uma analogia e medir, colocar no balanço da importância que eles exercem na construção da minha personalidade, da força que a vida me obrigou a absorver no meio de toda essa confusão, entende? Eu olho hoje, eu percebo assim a expressividade do corpo. Como eu estava dizendo, eu nunca fui um garoto de fazer desenho de perspectivas, de monumentos, de construções edificadoras. Não, nunca foi. Eu acho que a forma de eu fazer a minha perspectiva, de eu expor os meus sentimentos, de eu expor tudo que eu trazia e eu não tinha com quem dialogar, talvez as pessoas com quem eu convivia, ou até mesmo dentro de casa, que eu tive essa abertura, essa liberdade de falar. Hoje, como eu falo nas minhas obras, por exemplo, eu as expunha nos desenhos. Então, é a minha forma de expressar todo esse movimento que essas figuras apresentam, toda essa expressividade. Eu acho que elas dizem muito do que eu era e que é importante. Isso é até emocionante falar sobre isso, porque é uma parte de mim que ainda está aí, entendeu? Portanto, eu já não me reconheço, sabe, professora? Eu vejo esses desenhos, eu sei que nasceram de mim, são meus filhos, mas eu não me reconheço mais neles, sabe? É meio louco isso, não sei explicar direito, mas eu acho que é bem isso que acontece, sabe? E eu acho bonitinho que todos eles têm a data embaixo, de 1997, 1998. Na época eu nem sabia o porquê de assinar e colocar uma data. Eu não tive referências artísticas. Como reiterando o seu discurso, a sua fala, professora, o ensino de artes que eu tive, que eu me recordo, foi apenas nos primeiros anos de ensino escolar. Após isso, eu não tive mais referência de arte nenhuma. Eu não tive professores no ensino médio, no ensino fundamental. Não tive. Então, assim, eu sempre fui muito autodidata, de uma forma muito instintiva, mas eu tenho assim a plena consciência de que era necessidade minha, mas era diante da minha confusão, da minha carga negativa, de sentimentos reprimidos, que eu me expunha e me propunha a colocá-los no papel, sabe? Queria fazer algum comentário, Gabriel? Não, eu acho que talvez justamente o fato das figuras elas sempre não terem rosto fazendo já um link com o trabalho de hoje, né? Na verdade, com esse trabalho que eu ando acompanhando. Nos últimos meses, acompanhei todo o processo, desde do primeiro quadro que o Gonçalves pintou nessa pandemia, até hoje. Eu acho que talvez, a minha interpretação, obviamente, né? Ele pode até me corrigir, mas eu acho que justamente o fato das figuras elas não terem rosto, elas trazem esse senso de universalidade, realmente.
parece que tu estás vendo por trás do físico. A representação ela vai além do físico, na verdade, eu acredito. Essa representação pictórica que ele faz nas obras dele. Eu acho que ela tem muito essa conexão realmente com a melancolia, que é muito presente, é um aspecto, acho, muito presente nas obras dele, desde essa época, mesmo desde a época dos desenhos, essa presença muito grande dessa melancolia. Na verdade, eu não vejo muito como uma tristeza, mas eu vejo mesmo como uma angústia, uma melancolia. Por isso que eu vejo muito, na verdade, como é mais uma representação para mim, não do corpo físico, mas da alma dos indivíduos. Por isso que eu acho que é importante eles não terem rosto. É interessante também que o fato de não ter o rosto, né, ausenta uma identidade e ausenta também, de alguma forma, um gênero. E nesse sentido são corpos, né? Por mais que não haja uma relação direta, né, de uma representação, uma representatividade do próprio corpo do artista, mas são corpos que de alguma forma estão presentes nos diálogos construídos com a própria história, né? Com os outros corpos que estão dentro da gente. Então, e o interessante, assim, né? Antes de tudo, né? A tua mãe ter guardado isso, Gonçalves, né? Já com um olhar, claro, afetuoso, né? Por ela Sim. ser sua mãe, mas o quanto foi importante, né? Ela ter conservado esse material para ver esse olhar depois de muito tempo de como isso volta, né? Porque esses corpos que são apresentados ainda, né, na década de 1990, né, que tu vai desenvolver, eles já trazem um volume e essa não identidade que repercute nos trabalhos que tu desenvolve hoje, né, em 2020. Então, como que isso também vai criando novos cruzamentos no teu processo, né? Eu acho isso assim muito importante. Eu acho que é o que há de mais valia entre todas essas informações. Eu olhar agora para trás e mostrar para vocês olharem junto comigo que realmente o que eu produzo hoje conversa diretamente com o que eu já produzia há mais de 20 anos atrás, né? Eu acredito que também todo artista também tem um pouquinho de angústia, de melancolia. Eu acho que a arte ela anda de mãos dadas com isso. Então, assim, ver esses desenhos, eu posso dizer que, fazendo uma análise muito particular do criador, que aí está nitidamente uma parte de mim que foi importante superá-la, entendeu? Foi importante superá-la. E essa questão do nosso individual como coletivo também, né? Porque nós somos sujeitos individuais, mas a todo momento há uma coletividade dentro da gente que movimenta tudo que a gente faz, né? E isso, de alguma forma, se repercute nos processos. Sim, tanto que a maior parte desses desenhos, as figuras, elas se apresentam de forma muito solitária, de forma muito doloridas, mas que ao longo dos anos, esse meu processo criativo, eu comecei a interagir com os corpos. Eu acho que com a maturidade chegando, eu passei a unir esses corpos de uma forma, eu não digo sexualizada, mas eu digo sensualizada. E como sempre, não me importando se fosse figuras masculinas com femininas, ou se fosse masculinas com masculinas e femininas com femininas. Na minha arte, eu não tenho distinção, até mesmo porque eu acredito que na arte a gente pode sim tudo o que a gente quiser ser e o que a gente quiser fazer. Então, eu não posso também mentir o que eu sou, a minha história, da minha condição sexual. Eu não posso mentir para mim mesmo durante esse processo de criação. Ô, Gonçalves, Sim. Pelo que tu está contando aí, pela essa sensação que tu está tendo dessas imagens, essas imagens, então, elas ficaram guardadas durante um tempo, né? Tu está rememorando elas agora.
Sim, eu nunca as pego para revê-las, sabe? Elas ficam guardadas e guardadas mesmo. Porque eu sei que não foi uma parte de mim, uma parte da minha história que não foi não foram anos felizes, eu como indivíduo. Até eu me reencontrar com pessoa, até eu já estar num espaço fora daquela cidade provinciana, sabe? Onde eu podia me reconectar comigo mesmo, sabe? Como indivíduo, como um homem que sou, como artista que sou. Então, vê-las hoje, eu sinto que me incomoda um pouco. É bonito de se ver plasticamente falando, mas a minha sensibilidade se toca, ainda se choca vendo isso, sabe? Elas têm uma memória afetiva, né, na verdade. Não necessariamente positiva, inclusive. Exatamente. Uma memória afetiva, infelizmente, negativa. Elas carregam esse... Não é a estética que importa mais nela, assim, é muito mais essa carga de memória que ela traz. Sim. É interessante isso. Porque apesar de esteticamente, como tu fala, que tuas obras atualmente tem um link muito forte com esses desenhos que tu fez lá na década de 90, 97. Exatamente. Trabalhou bastante em 97. A estética, apesar dela ter te acompanhado, mas nessas imagens não é a estética que está te movendo agora, são as memórias. Não é a estética essa mesma estética que me move hoje. Existe todo um contexto, acho que muito mais maduro, sabe, como pessoa, sabe, então, assim, revê-las hoje, eu sei que o que eu faço, conversa diretamente com elas, mas que não são mais as mesmas. E que bom que não são mais as mesmas, sabe? Porque, como diz o meu amigo Gabriel, ao longo da nossa vida, nós conseguimos ser pessoas diferentes ao longo da vida, né? Então, assim, eu tenho absoluta convicção e certeza, de acordo com o que meu amigo Gabriel falou, que nesse momento, esse Gonçalves foi muito importante, mas ele está lá guardadinho naquela pasta. Ele não está mais aqui. A gente agora vê assim, figuras completamente doloridas, né? Nesses desenhos, assim, né? Porque eles iniciam, né? Não sei nem se a ordem, assim, como tu foi produzindo eles, se foi de fato dessa maneira, mas eles iniciam, né? Com um sujeito muito solitariamente, né? Com esse corpo solitário, mas ao passar das imagens, outros corpos vão também se integrando, né? E por mais que, de alguma maneira, né, tu colocas que são representações, né, que de alguma forma te mexem ao ponto de tu refletires delas estarem dentro de uma pasta, mas eu vejo muita relação assim, por mais que seja um outro tempo e tu estejas vivenciando um outro momento, até porque além dessa questão estética, né, que ela dá uma continuidade, mas esses sujeitos que vão se cruzando assim, que tu vais trazendo também a coletividade para dentro desse universo que tu vai construindo nas composições. Hoje os volumes eles estão muito mais presentes, né, até porque tu já vai trazer algo mais pictórico, né, tu não estás somente no grafite, mas essa junção de corpos e também as tensões que esses corpos estão norteando ao longo desses grafites, né, desenho em grafites, elas de alguma forma reverberam também nessa produção atual. Sim, inegavelmente. Eu acho lindo esse desenho. Acho lindo. E o mais engraçado é que eu não tinha modelos na época para posarem para mim, entendeu? Não tinha, assim, no meu convívio, homens musculosos, mulheres de corpão. Não tinha. Eu não sei de onde que brotavam essas ideias, entendeu? E esses desenhos tu desenvolvia a partir de uma relação... porque, assim, a figura humana tem diversas maneiras dessa representação, né? Tanto como uma observação de um manequim, ou você se apropriar do movimento de uma imagem,
como é que era a produção desses corpos para te construir a relação anatômica deles dentro da composição? Não sei te responder, professora. Eu não sei de onde tirava. Eu nunca fui um leitor de quadrinhos, eu nunca fui fã de desenhos em quadrinhos, eu nunca fui fã de desenhos da televisão. Eu me recordo muito pouco dessas formas. Eu me recordo muito pouco de ter visto pessoas nuas em filmes, em televisão, que era a única forma de acesso, com o mundo exterior que nós tínhamos na época, não existia internet. Então, assim, eu não sei de onde vinham essa noção de anatomia, de forma, de performance de corpo. Eu não sei te explicar. Eu lembro que eu pegava folha de papel, eu ia para um quarto, me trancava no quarto, colocava música baixinha e eu começava a rabiscar. Eu não sei, e eu não lembro, eu não sei como que isso tudo acontecia. Porque eu sempre desenhei corpos, e isso aqui é o mais interessante. Esses que estão aí são os registros que restaram, porque eu nunca dei valor ao que eu fazia, porque eu nem sabia que era arte, na verdade. Sabe? E eu não sei explicar, simplesmente brotava do meu lápis e papel. É interessante, né, que a prática também, a continuidade da tua prática, visivelmente percebe-se o amadurecimento de como é que essa composição vai se dando. Né? Porque você inicia com as linhas, aí depois vai com os volumes, e aí depois você vai trabalhar a textura, um jogo de luz e sombra. Então, isso é muito interessante, assim, da gente estar percebendo, porque é algo que caminha não somente no aspecto do desenho, mas também na pintura, fotografia, qualquer outro tipo de linguagem que nós utilizamos, a prática e a continuidade dessa prática vai trazendo os amadurecimentos nos processos, né? Então, assim, é visivelmente notável, né? Como o desenho ele vai criando novas formas, né? E agregando texturas, cores. E assim, agora mostrando, aparecendo essas imagens aqui na nossa conversa, é que a gente pode perceber que a evolução que essa coisa vai tomando, que esse bolo vai crescendo. Por exemplo, a gente saiu agora de uma fase que tinha os meus 17 anos, e nós já estamos na fase já quase que adulta, porque são os resquícios que eu vou guardando ainda, e nesse momento aqui a gente já pode perceber que eu já comecei a desenhar olhos, já comecei a desenhar o nariz, já comecei a desenhar os detalhes de uma orelha, os lábios, os volumes faciais, a anatomia do rosto, da têmpora, os traços da testa, os traços de expressão, né, que eu não vinha trazendo. Ou seja, eu acredito que nesse momento essa minha melancolia, em alguns momentos eu deixava de lado e eu partia mais para a questão técnica da coisa, na intenção de me aprimorar tecnicamente, a fim de poder transitar também entre figuras realistas. Durante o meu processo de amadurecimento, eu também sentia uma necessidade de transitar pelo realismo. É assim que a gente vai perceber, inclusive, em algumas telas que vão aparecer, que eu retrato muito isso também. Nesse momento, a gente também já começa a perceber que a figura já virou a cara. Ou seja, pode ser qualquer um que está ali, inclusive eu, né? Eu acho muito legal esse desenho. Esse desenho eu fiz seguindo os preceitos da Gestalt, onde eu pude trabalhar o movimento da mão, que eu sempre tive muita dificuldade, né? Trabalhar mais um pouco a anatomia masculina. Eu sempre me preocupei muito em ensaiar com a minuciosidade detalhamento da anatomia masculina e do corpo feminino também. Nesse momento, eu já estava praticando, tentando me aprimorar na questão muscular do corpo, né, e da expressividade também. Esse momento, na verdade, eu assisti um filme chamado Dame Satã, que foi um travesti que viveu na década de 30, se não me engano, na Lapa, do Rio de Janeiro, e foi assassinado, né? Então, assim, no momento que eu assisti esse filme, foi justamente um momento paralelo à morte da transexual Dandara, que foi
morta, né, a pauladas em uma cidade do Ceará. Então, eu fiz 2 obras em homenagem a Dandara e ao filme que eu tinha assistido, que eu achei assim muito impactante para mim e foi edificante, porque eu pude, nesse momento desse desenho com a tela da Dandara, que vai aparecer daqui a pouco, poder explorar uma figura masculina travestida de feminina, mas sem perder a característica feminina. Então, nesse momento, eu fiz a Madame Satã, que você percebe que é um homem, pela anatomia masculina do corpo, do peito, do pescoço, até mesmo do maxilar, mas travestida de mulher. Você percebe que é uma figura sem um sexo definido. Um quadro, se eu não me engano, acho que tem 30 por 20, ele é pequeno. E eu dei de presente para um amigo meu, e eu procurei desenhar pintar, né, um corpo masculino. Ele é acrílico, e foi a partir daí que eu comecei a me reconectar com as figuras anônimas e que saíam daquele universo da melancolia, da dor, do peso, da angústia, de traumas, para o degrau da maturidade, para o degrau mais próximo desse ponto que eu estou hoje. Até descobrir que dessas figuras eu poderia fazer o trabalho que eu faço hoje, que são as figuras ainda sem rosto, tanto masculina quanto feminina, porque nesse meu diálogo com o meu trabalho, eu falo de mim. Eu gosto de falar de mim estando no corpo de uma mulher, ou estando no corpo de um homem, fazendo uma performance, fazendo um movimento, interagindo com outras pessoas, com outros corpos. Eu gosto de transitar por esse universo. Esse é um quadro bem interessante, ele ficou exposto na Casa das Artes, no projeto Inabalável, onde é um autorretrato e, na verdade, assim, quem me ajudou nesse processo de pintura foi, inclusive, meu professor de pintura, o Armando Sobral. Eu queria mandar um abraço para ele, não sei se ele está assistindo, né, e agradecer a ele por me dar essa oportunidade de mergulhar no universo do realismo, onde eu pude desenvolver esse trabalho e que apresentei, inclusive, ele no auditório da Casa das Artes, para os participantes, para os professores da banca de seleção das obras e da curadoria. E foi uma obra muito importante também, porque foi a primeira que foi exposta. Essa é a da Dandara, que eu falei, né, que foi a morta a pauladas em Fortaleza, e que foi pintada meio que em paralelo com o desenho da Madame Satã. Ela é acrílico e ela é uma obra que chama muita atenção, porque, a princípio, as pessoas acham que é uma mulher, mas, na verdade, é uma homenagem a ela. Ela tinha cabelos loiros. Esse é um desenho muito especial. Queria até mandar um beijo para ela, é a minha mãe. Beijo, mamãe, boa noite, sei que você está assistindo aí. Eu tinha uma fotinha dela no meu celular de quando ela era jovem. Eu acho que ela tinha 17 anos, se não me engano. Linda fotografia. E eu resolvi fazer esse desenho realista em lápis aquarelável. Também nesse processo de prática do realismo. E esse é o meu santo protetor, o meu santo do coração, é o santo que eu tenho tatuado aqui na minha perna, que é o São Francisco de Assis. É o santo dos pobres, o santo da humildade, o protetor dos animais, apaixonado pelos animais, assim como eu. E está no meu sketchbook, também sempre nessa tentativa de transitar por esse universo além do realismo. Eu teve esse momento também de imagem sacra. Eu tenho uma promessa, eu devo uma promessa a São Francisco. Pague, viu, moço? Foi feito pela minha mãe, a promessa. Tá passando a hora de pagar. Eu tô devendo essa promessa.
Foi feita pela mãe dele, mas é ele que tem que pagar. Ele tem que pagar. Segue o fluxo. Gustavo, tem uma questão, né, principalmente nesses últimos trabalhos, né, que eu fiquei pensando. Tu estás aqui em Belém já há um tempo, né? Desde 2013. Mas tu vens do Nordeste. Sim. E aí eu vejo, de alguma maneira, né, principalmente nessa relação que tu constrói com a Dandara, uma conexão com o teu lugar, de alguma forma, né? Porque Sim. tu vai investigar uma situação que ocorreu e aí tu traz essa situação para dentro da atmosfera de algo que tu já vinha desenvolvendo, né? Que é um outro corpo também, né? Que é um corpo que é colocado numa situação à margem da sociedade, né? Que sofre preconceitos, que tem uma morte trágica, dura, e uma violência, né, que ficou por ficar, né? Então, quando tu traz ela, assim, enquanto imagem, eu fico refletindo também que talvez ela traga uma conexão de território com teu lugar, né? Não somente enquanto corpo, mas também enquanto território, enquanto geográfico, né? Como é que tu enxergas assim a tua relação com o Nordeste? Tu já estás aqui há um tempo e se tu percebe essas vias de acesso, assim, de diálogos entre o Norte e o Nordeste dentro do teu trabalho? É impossível eu dizer que nas minhas obras eu não trago a minha terra junto dentro da minha bagagem, sabe? Porque é engraçado que já tem muitos anos que eu estou fora da região do Nordeste, mas e que eu não trabalho com estilogravura, eu não trabalho com escultura de barro como mestre Italino de Caruaru. Mas eu não consigo, até hoje, me desvencilhar dessa carga regional e que eu trago assim com muito orgulho. A minha obra, a minha linha de trabalho é contemporânea, mas ela não perde o cheiro do Nordeste. Quando eu digo assim, não perde o cheiro do Nordeste, porque eu trago as cores do Nordeste. Eu lembro que desde criança, adolescente, eu achava linda a bandeira de Pernambuco, sabe? Tem um arco-íris assim, de um canto a outro, a coisa mais linda, sabe? Tem um vermelho muito forte, tem um azul muito forte, tem um verde muito forte, tem um sol muito bonito no topo, sabe? E isso me fez assim sempre ser muito ligado à força e à potência das cores. Então, assim, apesar de eu não trazer no meu trabalho esses traços regionais, mas eu trago as cores e o sangue nordestino. Sabe? Eu digo assim o sangue nordestino por conta de tudo que eu sou também, que por mais que eu tenha vivido muito tempo no Rio de Janeiro, estou vivendo já há algum tempo aqui em Belém, praticamente sou quase um cidadão nato paraense, porém, em primeiro lugar, eu sou nordestino. Então, assim, a minha regionalidade materna, mãe, é lá aquela cidadezinha de Garanhuns, interior de Pernambuco, sabe? Então, assim, essas cores fortes, que são assim, muito típicas sabe, em tudo que há no Nordeste, por exemplo, na cidade velha do Recife, no Recife antigo. Todos os prédios são pintados com muitas cores fortes. Olinda, a cidade alta, você vai a cantos onde que é citada na música de Alceu Valença, cada casa tem uma cor diferente, muito forte. E eu sempre fui muito apaixonado por essas cores. Então, assim, eu acho que eu consegui, por mais que eu esteja muito fora de Pernambuco, há algum tempo, eu trago esse contexto das cores, da vivacidade, da energia, sabe, desse movimento colorido, sabe, do chapéu, sabe, do personagem do maracatu, sabe, das cores, das roupas, das miçangas do guerreiro de maracatu na minha obra, no meu trabalho.
Eu acho que tem uma conexão muito forte, na verdade, o Nordeste com você mesmo, né? Com a sua... Sim, você pode ter inegável. deixado Garanhuns, mas Garanhuns nunca te deixou, de certa Nunca forma. me deixou, de certa forma. E esse quadro que está aparecendo aqui foram os primeiros trabalhos que eu comecei a executar, mas dessa forma muito colorida, e que eu sempre abusei um pouco dessa mancha de cores. Então, assim, a minha paleta de cores começou a ser mais, como eu posso dizer, eu pude me lambuzar mais nela, foi a partir dessa fase, né? Até chegar nessa que está aqui, ó. Ô Gonçalves, eu acabei passando algumas imagens aí, porque tu começou a falar dessas cores do Nordeste, então certo. Eu fui procurar alguma imagem que linkasse com isso. Se tu quiser Tudo bem, botar Nathan, sem alguma problema. imagem para falar especificamente dela, que eu tenha passado, por favor, fique à vontade aí para pedir que eu volto, tá? Tudo bem. Qual foi, acho que você passou? Espera aí. Pronto. Seria essa e aquela outra foto que você está com... Nesse momento, isso foi também um desenho em lápis aquarelável, onde eu já comecei a brincar com as cores aquosas, na intenção de absorver essa brincadeira e de me lambuzar com essa brincadeira dessas cores, sabe? Até chegar no processo de pintar com a tinta acrílico. E eu achei muito interessante. Gostei muito. Pode passar, Natália. Aí são os dois quadros irmãos, né? Que também compõem um autorretrato. No caso, esse com fundo verde foi mais um exercício da faculdade, então eu estava começando a aprender a desenhar a minha figura, a minha própria figura, até eu chegar nessa do fundo vermelho e azul. Pode passar, nós chegamos agora na exploração das cores. Quando eu falei para a senhora, professora, quando explodiu a pandemia, eu senti a necessidade de pintar, porque durante o curso inteiro de artes visuais eu fiz a linha preguiçoso e eu não produzi telas grandes, eu só produzi telas menores. Mas eu senti a necessidade de pintar grande, eu acho que na intenção de eu poder desabafar, de eu poder aliviar aquela tensão, que cada um tentou aliviar uma tensão de uma forma diferente. Então, assim, tudo aquilo estava me perturbando muito, eram notícias ruins na televisão, tanto na questão de saúde pública, tanto na questão política. Então, assim, eu precisava, de alguma forma, conversar comigo mesmo. E desabafar comigo mesmo, porque não tinha ninguém. Foi um momento que não tinha ligação no celular, as pessoas não se ligavam, não se comunicavam, nós tivemos que nos afastar das pessoas que a gente gostava, que a gente convivia diariamente. Então, foi através dessa tela que eu pude, de fato, assim, dar um pontapé inicial para esse momento que eu estou agora, desenvolvendo telas grandes. Essa tela tem 1,20 m por 80 centímetros, que é essa que está aqui no cantinho. Aí eu fiquei muito abusado, fiquei chato, fiquei enjoado, só passei a querer agora pintar grande, entendeu? Fiquei muito abusado, entendeu? Aí foi quando eu comecei, já nesse universo de brincar muito de uma forma divertida com as cores, dando esse movimento meio que de água, de tinta aquosa, de tinta sobre tinta, usando fundo muito forte, né? Fugindo até, profa, dos ensinamentos acadêmicos, né? Porque eu uso muito contorno nas minhas figuras, contorno preto, inclusive. Mas assim, que nas minhas figuras, eu acredito e eu acho que funciona muito bem. E eu gosto do resultado, porque eu uso cores muito fortes que fogem muito do real. E que o preto serve para neutralizar essa descombinação de cores que eu uso. Por exemplo, você vê que o fundo é muito rosa-pink, mas o corpo é verde, o corpo é azul. E eu também brinco muito agora com esse movimento de corpos.
como eu disse anteriormente, não importa se são corpos masculinos com masculinos, femininos com femininos ou corpos opostos, mas a brincadeira dos corpos, não de forma sexualizada. Eu nunca pinto de forma que passe uma mensagem sexual da coisa, sabe? Mas uma relação romantizada entre os corpos. É uma conexão, na verdade, né? Emocional, eu diria. Emocional. Esse, na verdade, é um quadro assim, muito especial. Foi de presente de aniversário para esse mocinho aqui, ó. Que ele posou para mim. E mais uma vez eu pude exercitar o meu processo de criação, só que com a visão de observador. Na grande maioria das vezes, eu pinto figuras da minha imaginação. Mas eu esqueço e deixo de lado um pouco essa questão do observar, de você produzir observando uma figura. E eu utilizei o meu amigo, entendeu? Como essa ferramenta para eu estudar, entendeu? A anatomia do corpo. Essa questão que tu colocas, né, lembra muito, enfim, as pinturas de nus que a gente tem dentro do contexto da história da arte. E que, às vezes, essas pinturas elas eram condicionadas muito, né, em várias situações a um corpo feminino, a uma modelo que estava ali, né, sendo Exato. paga ou sendo tratada por uma questão de, enfim, de um mínimo de respeito com a própria imagem dela. Havia relações de abusos, né, entre esses artistas também. Então, tem um contexto em relação ao corpo nu que é muito delicado dentro da história da arte, né? E que Exato. o corpo da mulher, quando é representado, ele é um corpo também que violenta essa própria imagem da mulher. E poucas mulheres tiveram uma oportunidade, né? Poucas mulheres artistas tiveram uma oportunidade de desenvolver trabalhos de observação de corpos de homens nus. De homens. Né? Por conta de toda uma, enfim, sociedade extremamente preconceituosa, patriarcal, que a gente vive até hoje, né? Infelizmente. Mas que algumas mulheres conseguiram, ao longo desse processo, construir as suas relações com os corpos masculinos, né? Eu estou trazendo essas questões porque quando tu colocas naquele primeiro momento, né, ainda com os teus desenhos, não havia uma certa uma composição que vinha a partir de um desenho de observação de um corpo que estava sendo representado pela observação, mas de um corpo fantasioso, de algo que você, de alguma maneira, estava construindo enquanto imaginário. E nesse corpo, né, que tu pintas a partir dessa troca, né, e dessa colaboração com o Gabriel, aí eu já enxergo no sentido de que há uma construção, né, já de um desenho de observação e também da relação afetiva, né, entre teus amigos e de pessoas que estão ao teu entorno, que se disponham também fazer com que essa experiência seja concretizada enquanto imagem. E eu acho que, nesse sentido, né, é interessante perceber que ali, além desse corpo, tem uma questão que é interessante, que não é mais aquele corpo fantasioso, é um corpo presente nas tuas relações afetivas, né, das tuas amizades. Então, apesar dele não estar ali representado com o rosto e tudo, né, mas a memória de construção desse processo leva a essa conexão, né, da amizade Sempre. Então, isso é super importante, né, de perceber. Sempre. Já essa tela, na verdade, são duas telas que se unem, né? Que também foi mais da mesma série da pandemia, e que eu quis fazer um painel, e eu não tinha encontrado um painel, e eu não sei fazer painéis. Então eu tive que buscar duas telas grandes que unidas ficassem maior ainda.
E nessa minha mesma linha de necessidade de conversar com toda essa minha agonia do período pandêmico, eu continuei essa mesma linha de composição da figura masculina, porém com essa brincadeira de cores dentro do corpo masculino, seguindo a anatomia dele. Então, eu respeito, por exemplo, o topo muscular de uma coxa, da forma arredondada do bumbum, então eu faço o círculo que respeita essa parte redonda, sabe? De cada grupo muscular, eu gosto de ressaltar isso. Mas ainda seguindo a linha que eu comecei no início da pandemia, né? Aí a gente chega agora no prato. Quando fui convidado por vocês, sabe, assim, para participar da exposição Mesa Posta, eu parei e pensei, eu quero fazer um trabalho que continue dialogando com o que eu já tenho feito desde o início do ano de 2020, porém eu não quero mais pintar homem. Eu agora quero pintar corpos femininos. A interação de corpos femininos. Porém, durante a pandemia também sabe-se que o número de violência doméstica contra mulheres aumentou assim de uma forma monstruosa. Então, por que não usar os corpos femininos na mesma disposição que usa os masculinos? Em poses performáticas, em mostrando seios, mostrando partes íntimas, e por que não? Por que não valorizar essa figura feminina nesse momento tão caótico agora da nossa história? Então, seguindo essa linha de pensamento e essa minha linha de produção, eu fiz essas figuras femininas nesse mesmo contexto, onde nessa obra eu entrego o que a mulher, a figura feminina, o que já é dela, na intenção de lembrar que ela pode fazer o que ela quiser do seu corpo, ela pode ser o que ela quiser na escala hierárquica da sociedade, onde ela tem seu lugar, ela merece o seu lugar e ela merece ser vista, mas não vista de uma forma diminuída, de uma forma inferiorizada, e sim como um indivíduo capaz de conquistar tudo que nós homens conquistamos, e com mais facilidade, vamos dizer assim. Então, nessa obra, eu quis pintar esses corpos femininos com toda essa sensualidade, né? E atitude de mostrar usando seu corpo da forma que ela quiser. É tanto que o nome dessa obra Eu Digo Sim. Sim à minha existência, sim ao meu direito de existir, ao meu direito de ser respeitada, ao meu direito de não ser violada, ao meu direito de existir. Tem uma questão, né, que eu estava pensando na obra anterior, né, que a gente passou, que essa daí, porque ela, assim, apesar de ter, né, toda essa relação assim com o universo das manchas e tudo, mas as manchas, como elas são colocadas assim na imagem, na pintura desse corpo, elas me remetem muito a feridas abertas também, né? Porque Sim. é um corpo assim muito violentado, né? Ele tem essa força dos volumes, né, e das cores, mas é uma representação de um corpo também muito violentado. E Sim. também me remete um pouco da questão da busca de uma estética, tanto de corpos femininos como de corpos masculinos, de seguir também um padrão, né, de volumes, da busca do que, de alguma maneira, a sociedade entende que seria um corpo perfeito,
Exato. corpo musculoso, né? E uma mulher, ela precisa ter muitos volumes, muita bunda, muita perna, né? Muitos seios. Então, é desse corpo colocado de uma maneira muito superficial, né? E que não é mostrado, de fato, como ele poderia ser, né? Independente das formas que ele tem, né? Porque o corpo, com o passar do tempo, ele vai sofrendo as suas mudanças e que são necessárias também. Então, essa especificamente me remete muito a isso, e que de alguma maneira tu traz essas reflexões para a obra que tu expões aqui, né, com a gente, porque já é um corpo coletivo, não é um corpo solitário, mas que também carrega esse volume, né, essa tensão de um seio farto, de um corpo Isso. muito que precisa ser muito bem estruturado socialmente, né? E que chama atenção por isso. Então, a relação é muito mais do corpo da mulher do que a mulher em si, né? Exato. Que depende desse corpo, né? De um corpo criado, né? Em uma série de situações que a sociedade acaba desvirtuando. Então, a gente teve recentemente todo esse episódio, né, de que a justiça brasileira coloca como se o estupro fosse algo banalizado, né, e legitima isso a partir de uma ação totalmente violenta, né, porque a mulher ela tinha justamente, né, de alguma maneira seguia um certo padrão em sua forma, em seu corpo, né, de uma beleza esteticamente estabelecida, mas que era uma escolha dela ser dessa maneira, e não ela não precisa não querer ser dessa maneira porque é uma condição dela ser estuprada, né, e de que a justiça normaliza isso. Então essas questões, né, estão todas por trás da resistência desse corpo e do que estão por trás desses corpos, né, dentro da Exato. sociedade. Né? Exato. E justamente quando eu trago essas questões do meu trabalho, é justamente quando eu trago os corpos em ótima forma física, porém, você fez um comentário que eu achei assim, de super importância, de que essas manchas também remetem a cicatrizes. Você vê que são corpos fortes, são corpos esteticamente enquadrados em padrões que a sociedade acha que é o belo, mas são corpos completamente fragilizados, são corpos que trazem essa cicatriz, essas manchas de cores muito fortes dentro desse corpo. São corpos, por mais que estejam num contexto sensual, porém não são figuras felizes. São figuras frágeis. Mas eu sempre também gosto de trazer essas questões à tona, sabe? Do direito do uso do corpo feminino, sabe? E da fragilidade masculina. Esse momento que está agora aparecendo foi, assim, um momento super importante. Você passou por isso, professora, você sabe do que eu estou falando. E para mim, que estou iniciando agora, foi super importante, porque foi quando algumas obras minhas, né, para quem não sabe, esse é um movimento chamado Mostra Tua Arte, onde ele seleciona artistas locais e suas obras são expostas numa determinada noite num prédio de Belém. Né? Então aí aparecem assim, algumas obras minhas que foram expostas, refletidas nesse prédio durante essa noite, e que a partir daí também eu acho que o meu trabalho começou a ter uma visibilidade bacana, sabe? Para eu que era um completo desconhecido. A Madame Satã, esse foi o primeiro quadro. Mas é um projeto que foi criado, né, também por um coletivo, que a partir de projeções nesse prédio, né, sempre nesse prédio, trazia
uma possibilidade de artistas durante a pandemia que não conseguiam, de alguma maneira, estarem presentes nas galerias ou nas ruas, grafitando, produzindo, tivessem a possibilidade de encaminhar os seus trabalhos, tinha um número específico assim, de trabalhos, para que fossem projetados durante a noite, né? Então, eles encaminhavam, né, os artistas que viam o projeto, encaminhavam as imagens e acabaram, de alguma forma, não somente sendo visibilizados nessa plataforma do prédio, mas também sendo levados para dentro do Instagram, porque as postagens ocorriam na medida que as projeções eram feitas também na cidade. Então, eu acho que foi uma ação super importante, né? E eu acredito que eles ainda estão desenvolvendo esse projeto para que a gente pense a cidade como um corpo de suporte, né? Que é para a arte em diversas plataformas e o reconhecimento da variedade de artistas que nós temos aqui, seja pintores, fotógrafos, escultores, desenhistas, ilustradores, enfim, e fotógrafos. E isso, de alguma maneira, traz essa democracia dentro do universo da arte, que independe de você estar inscrito ou participando de edital e salões, né? É uma outra forma de você se comunicar a partir da sua produção. Exatamente isso. Então, eu queria, assim, né? A gente já vai para os nossos finalmente. Queria agradecer muito, Gonçalves, pela sua fala, né, pelo seu processo, por tudo que tu construíste com a gente essa noite, ao Gabriel por estar se dispondo também a esse horário, né, para estar compartilhando essa experiência, pelos afetos, né, que vocês têm construindo ao longo desse caminho com a arte também, e também com a história, né, Gabriel, como ela também acaba permeando e se conectando, né, com a imagem, como a história é importante e a reflexão sobre esse universo da história, né, dentro da contemporaneidade, e que a gente vá seguindo, né, as nossas tessituras, né, eu estou com textura na minha cabeça, gente, por conta da exposição, mas as nossas conexões, né, com esse universo da arte, da história, daquilo que nos aflige, das nossas tensões, e que esses movimentos cada vez mais estejam nos criando novas possibilidades de a gente refletir sobre o agora, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada por esses diálogos, por tudo que a gente forma e sempre vai formar assim ao longo dessa caminhada, né? Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente, de ter sido convidado para participar, entrar na casa de vocês, expondo um trabalho meu, um trabalho em uma casa onde essa família linda, né, que está na minha vida, né, por conta do nosso caminho e carreira acadêmica. Eu fui seu aluno, né, e o que eu posso dizer assim é que chegar aqui e relatar todo esse meu caminho artístico, nunca dito antes. Eu acho que eu nunca falei isso nem essa coisa para minha mãe, ela tá vendo agora online, entendeu? Mas assim, falar disso para mim ainda é um pouco inquietante. Não é mais dolorido porque eu já larguei essa carga no caminho, durante o percurso. Mas, assim, é inquietante ainda mexer no fundo dessa mala e trazer, sabe, tudo isso. Mas nesse processo de tanta dor que eu mergulho, né, ou então que eu tiro do fundo do meu psique e jogo em forma de tintas, cores, formas e corpos, eu posso dizer que foi graças a tudo isso que eu amadureci. Que fez parte do progresso e do processo de amadurecimento desse cara que está aqui hoje. Né? Então, assim, eu gostaria de encerrar minha fala mostrando essa força da personalidade, que, na verdade, eu sempre mostrei essa personalidade, por mais que fosse um pouco fragilizada, mas, ao mesmo tempo, forte e resistente.
citando uma frase que o Gabriel, inclusive, é muito fã também, né, da Maria Bethânia, numa canção chamada Cartas de Amor, onde ela diz assim: eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. Sou como haste fina, qualquer brisa verga, nenhuma espada corta. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a força sempre esteve dentro de nós, entendeu? E eu acho que fez parte do meu processo. E que bom que foi assim. Que hoje eu estou bem mais forte. Obrigado, tá? Um beijo. Beijo, gente. Beijo, Natan. Eu queria falar também. Ah, sim. Até a Helena tá, olha. Eu fiquei grande parte escondido aqui, porque a Helena acordou e aí eu desliguei a câmera e estava com ela aqui. Eu agradecer ao Gonçalves, ao Gabriel, por terem topado participar. Ao Gonçalves, eu fico enchendo o saco a toda hora, escolho muito o horário, eu já vou dizendo assim, ó, lá vai eu perturbando e estou precisando da sua ajuda. Muito obrigado, Gonçalves, por ter topado, por ter aceitado, por estar sempre disponível quando a gente precisa ou pede alguma coisa sua. Essa é a ideia, né, que o Candeeiro, além de trazer as exposições, as obras para dentro do espaço, para que sejam vistas, que a gente possa ter esses diálogos também, conhecer esses processos, encontrar formas de que não fique só na obra, que a exposição não seja só a obra na parede e que se acabe ali, que a gente crie formas de interagir com as pessoas, que elas possam ter conhecimento do que está acontecendo e como é o processo de cada um, como é a história de cada um. Aqui tem 2 possíveis historiadores, né? O Gabriel e eu. Também faço curso de história. Então, essas micro-histórias, elas são importantes para compor toda a história num todo. Então, é importante quando vem essas falas, quando vem esse histórico lá de quando tu tinha 17 anos até chegar aqui, essa tua trajetória. Obrigado por ter participado e obrigado por ter contado a tua história. Obrigado, meus queridos. Obrigado, gente. Obrigada, Boa Gabriel. noite.